Bom dia, quase boa tarde, como o Capô disse. Nós estamos aqui sujeitos a um risco, porque, aproveitando a amizade que eu tenho com várias pessoas aqui da mesa, muitas vezes fui, digamos, acusado de ser uma pessoa que gosta de falar muito, mas eu acho que eu não sou o único aqui, talvez. E a salvação é que todos nós temos estômago e o meu já está chamando a atenção, então prometo ser bastante breve. Para você que não é um Rubinho de verdade, tá? Outro dia eu cronometrei uma intervenção dele numa reunião. Cronometrei, não era uma palestra, era uma intervenção no debate. Lógico que foi brilhante a sintetizar a síntese, foi brilhante. Falou muito bem, 16 minutos, numa intervenção. Então eu vou falar 16, espero não falar 16 minutos. Mas eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. E em alguns comentários foi feito, mas estava faltando isso, estava faltando aquilo. E eu queria também contar algumas historinhas, aproveitando que todos relembraram algumas pequenas histórias, né? Uma história eu queria começar, inclusive, com alguns que não estão aqui, que são os poetas, porque muitas vezes falamos os ambientalistas, os ativistas são sonhadores, são poetas. Quem começou militância, pelo menos ambiental na época da ditadura, nós éramos acusados de representantes da CIA, da KGB, românticos e poetas. Né? Carlos Drummond, que queria citar o maior poeta brasileiro, na minha opinião, Carlos Drummond de Andrade, mineiro, que no começo dos anos 70, muito incomodado com a mortandade de peixes em função da poluição na Lagoa de Pampulha, escreveu um poema bem curto chamado Enigma, que vai mais ou menos o seguinte: faço a toda hora, ninguém me responde uma perguntinha à toa. Como pode o peixe vivo morrer dentro da lagoa? Ai, que lindo. E ele não estava perguntando para os engenheiros sanitaristas quanto era a DBO, demanda bioquímica do oxigênio. Certamente, óbvio, uma compreensão técnica do fenômeno da poluição era importante. Mas ele estava perguntando como uma sociedade que, apesar de ter os instrumentos de conhecimento técnico, compactua com a morte da vida no planeta. Eu acho que essa é a mensagem que ele estava dando. E a mensagem que está embutida na nossa discussão de green economy ou de desenvolvimento sustentável. Né? As perguntas que decorrem ou do poema de Carlos Drummond de Andrade, ou das perguntas que nós fizemos, do que nós estamos falando? Nós estamos falando não meramente das questões técnicas. Precisamos do conhecimento do acervo técnico, sim, para encontrar respostas que sejam eficazes, efetivas e nos ajudem a efetivar resultados com a urgência que requer. Mas nós estamos talvez falando da suficiência de recursos, e eu falo recursos naturalmente para a sobrevivência humana. Há dados que dizem que precisaríamos dobrar a produção de alimentos, uma vez que nós estamos já em 6 bilhões e 500 milhões de habitantes, vamos chegar em 9 bilhões. Há outros dados da própria FAO que dizem já há suficiente produção de alimentos. O problema é a perda, a falta de distribuição, uma série de coisas. Né? Bem, nós estamos sim falando mudança de padrão de consumo, porque talvez o ideal da felicidade, para mim, não será mais consumir isso ou aquilo, será poder dizer, meu ideal da felicidade é na medida que eu não consumo A, B ou C. Talvez esse é o novo paradigma. Nós estamos falando da ética da vida, da ética da solidariedade, talvez até na visão da ecologia profunda, que todos os seres, não somente o ser humano. Lembre-se, o princípio número 1 da Declaração do Rio de Janeiro foi uma das coisas que travou, o Capô lembra disso, das negociações no finalzinho, em todo o processo e no final da 92. Porque o dilema, no princípio número 1 da Declaração do Rio, assim, era se a nossa visão era antropocêntrica ou biocêntrica. Né? E questão que é absolutamente importante, mas eu acho que, no fundo, o mais importante é resgatar a ética da vida. Nós temos que falar não só do que nós estamos falando, com quem nós estamos falando. O Percival, nosso presidente, falou, nós queríamos ter donas de casa, os esportistas. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2014. Se for igualzinho da África, vai ter mais de 2 bilhões de pessoas acompanhando os jogos pela televisão. Será que a Rio 2012 consegue ter 10% disso? E eu vou ficar feliz se 200 milhões de pessoas no mundo todo acompanhassem. E isso nós discutimos com colegas da sociedade civil.
não basta uma Copenhague, 100 mil pessoas na rua, nós queremos muito mais. Talvez queremos muitos mais milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, mas em Londres, em Washington, em Beijing, à época que tiver acontecendo aqui em 2012 no Brasil. Nós precisamos ter milhões de pessoas. Eu acho que se o paradigma é Copa do Mundo, as Olimpíadas, nós temos que ter, talvez, a humildade de ter alguns percentuais da audiência que esses grandes eventos vão ter. Senão nós não faremos efeitos históricos e acho que nós temos uma responsabilidade. E aí, a outra pergunta, também que decorre do poema de Carlos Monteada, por que nós estamos falando? Porque nós não pactuamos com miséria, degradação ambiental, com coisas que estão aí e queremos mudar. Alguns estão buscando mudar isso no setor empresarial, outros no governo, outros fora do governo, outros no partidos políticos, sindicatos. Nós achamos, e isso o Adroaldo agradeço ter destacado, e vocês perceberam, nós não temos medo, no 25, de lidar com os conflitos, só nós achamos que precisamos de uma abordagem nova, que é a abordagem do diálogo e de enfrentar. Se israelenses e palestinos, para promover a paz, precisam sentar juntos, frente a frente, e falar da desocupação e do respeito aos territórios, nós precisamos, no sentido figurado, pensar os territórios ambientais, sociais, onde há conflitos, e sentarmos frente a frente os diferentes atores e tocar nas feridas e ver os meios de superar as feridas.